O tema de hoje do Estúdio News é o Novembro Azul, o mês de prevenção ao câncer de próstata. Para conversar com a gente, hoje a gente tem o Dr. Maurício Murcio Rocha, urologista do AC Camargo Cancer Center, e o Dr. João Manzano, urologista do Instituto da Próstata do Hospital Moriá. Sejam muito bem-vindos, Dr. João, Dr. Maurício. Obrigado pela participação para ter uma conversa sobre um tema tão importante. Eu queria começar primeiro perguntando quando que o Novembro Azul surgiu, se de fato ele já segue um caminho parecido com o Outubro Rosa, que faz tanto sucesso aqui no Brasil. A gente fala tanto sobre isso e ajudou justamente a combater o câncer de mama. O Novembro Azul está seguindo por esse caminho? Doutor João? Sim, o Novembro Azul surgiu na Austrália, né, em 2003, e como numa medida de se conscientizar, né, a população masculina, né, sobre o câncer de próstata, né, e os benefícios de se fazer o diagnóstico precoce. E no Brasil, né, veio com certeza na esteira aí do Outubro Rosa, que teve grande sucesso, foi o primeiro mês de conscientização que foi introduzido, né, e teve um sucesso muito grande. E aí as entidades, principalmente a Sociedade Brasileira de Urologia, seguiu nesse caminho, estimulando aí o desenvolvimento e a divulgação do mês, né, do Novembro Azul. Doutor Maurício, a gente pode dizer que de anos para cá a medicina, a oncologia conseguiu justamente tirar essa barreira, esse preconceito que existia em fazer pelo menos ir ao urologista, quando a gente, ano passado, tinha uma barreira, né? Principalmente nos homens mais velhos, que são justamente os que mais precisam. Não vou no urologista, tinha brincadeiras. A gente conseguiu vencer essa primeira barreira? Gustavo, o que a gente tem percebido, né, nos últimos anos, né, é que essa barreira ela tem sido vencida. Eu acho que a gente não pode falar ainda que ela foi completamente transposta em relação à busca pela consulta com o urologista, pela avaliação da próstata. Isso tem diminuído, sim. A gente tem notado uma melhora dessa aceitação, mas acredito que a gente tem ainda um bom caminho pela frente para que a gente possa dizer que realmente essa barreira foi quebrada. O homem, historicamente, né, doutor João, ele não se preocupa tanto com a saúde quanto a mulher, né? Sim, a mulher já tem um histórico, né, desde nova, desde pequena, né, desde que a menina menstrua, já começar a ir no ginecologista, né, e a partir daí ela tem ali um hábito, né, uma rotina de ir no ginecologista todo ano. O homem não tem esse costume, né, o homem não vai geralmente procurar o médico até, né, algumas vezes, porque quando surge um sintoma, muitas vezes já pode ser tarde, né? Então, tem essa diferença e aí entra, né, a importância dessas campanhas, né, de conscientizar e lembrar, né, o homem que é importante procurar, né, o urologista, procurar o médico, mesmo sem apresentar nenhum sintoma. Fazer o check-up, né? Doutor Maurício, falando propriamente agora do câncer de próstata, ele é um câncer que tem uma letalidade alta? Ele atinge homens mais velhos ou também atinge homens mais novos? Gustavo, o câncer de próstata ele é o segundo tipo de câncer mais comum na população masculina, né? Então, a gente tem as últimas estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, uma estimativa em torno de 68 mil casos por ano, com cerca de aproximadamente 15 a 16 mil óbitos por ano causados pelo câncer de próstata, né? É uma doença que nós, tradicionalmente, né, nós falamos que é uma doença da terceira idade, uma doença geralmente ligada ao envelhecimento, porque grande parte dos casos vão acontecer após os 50 anos de idade e cerca de 70, 75% após os 65 anos de idade, né? Então, isso tá muito relacionado ao envelhecimento masculino. Quanto mais velhos nós ficamos, maior a probabilidade de sermos diagnosticados com câncer de próstata ao longo da nossa vida. E, doutor João, existe relação do câncer de próstata com a questão genética, se passar de pai para filho? Ou seja, o pai teve o câncer de próstata, o filho tem que ficar atento ao passar dos tempos para justamente fazer um check-up, ver se isso pode ter uma relação ou não?
Sim, com certeza. Esse é o principal fator de risco que a gente tem hoje para o desenvolvimento do câncer de próstata, é a hereditariedade, né? O fator genético. A gente sabe que, dependendo do número de parentes de primeiro grau acometido, por exemplo, pai, irmãos, né, que são parentes de primeiro grau, esse risco pode ser até 10 vezes maior do que da população geral, né? Então, esses pacientes têm que ter um cuidado especial, precisam começar a fazer o exame antes, né, do que é o recomendado para a maioria, né? A recomendação é que se comece a fazer a partir dos 50 anos de idade para a população geral. Então, para essa população de risco, né, a gente recomenda começar com 5 anos antes, né, com 45 anos de idade, porque essa relação é muito importante. E doutor Maurício, então quais seriam as indicações para justamente quem está chegando nessa faixa etária, seja no 45, porque tem essa questão genética, ou então já chegou nos 50 anos, qual que é o caminho que ele deve ser feito? É procurar já direto um urologista? Não necessariamente, pode procurar um clínico geral, fazer o exame. Existe como no caso das mulheres para o câncer de mama, o exame de toque, dá para perceber algo? O homem pode perceber alguma situação que possa indicar um fator de risco ou a presença do câncer? Gustavo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia hoje, né, que o que nós chamamos de rastreamento do câncer de próstata, que ele se inicia aos 50 anos para a população em geral, e como o João falou, para pacientes que apresentam fatores de risco, como histórico familiar, ou pacientes que sejam negros, que esse rastreamento se inicia aos 45 anos. Essa avaliação, a recomendação é que ela seja feita com um exame de sangue, que é a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma substância que ela é produzida pela próstata e que a gente consegue avaliar a sua quantidade no sangue. Isso pode ter relação com o câncer de próstata, elevações do PSA podem estar relacionadas ao câncer de próstata, nem sempre, mas é um dos motivos de aumento de PSA. E, além da avaliação do exame de sangue, o que deve ser feito, realizado, é o exame digital retal, né, conhecido como toque da próstata, né? A próstata, por ser um órgão interno, né, não ter essa característica externa, como acontece com as mamas, nós não temos uma recomendação de ser realizado o autoexame pelo paciente, né? Até porque a avaliação da próstata, até mesmo por quem tem experiência, né, a sensibilidade, a especificidade para a detecção de tumores acaba sendo baixa. Então, alguém com uma experiência maior para realizar o exame pode sim avaliar de uma maneira mais adequada se uma alteração é suspeita ou não para o câncer de próstata e com isso indicar o tratamento. Então, a recomendação, o ideal seria que esse conjunto de fatores utilizados para avaliação, dosagem de PSA, exame de toque, que fosse realizado por um urologista, né? Quem tem uma experiência maior com a realização desse exame e tem uma capacidade mais adequada de avaliar se essas alterações são suspeitas ou não. E doutor João, olhando para a doença em si, o câncer de próstata é uma doença que a gente pode considerar silenciosa, ou seja, você não tem sintomas, ou quando surgem os sintomas, que sintomas são esses e eles já estão num grau elevado, quando você já está com o sintoma, ou não? É um grau inicial que ainda pode fazer o tratamento, que a gente vai falar mais adiante. Então, sabe, isso é muito importante, porque, de uma maneira geral, essa é uma doença totalmente silenciosa, né? Nos estágios iniciais do câncer de próstata, ele não vai trazer nenhum sintoma para o paciente. Então, isso que é também um problema no diagnóstico, né? Porque aí o paciente também não vai procurar ajuda. O câncer de próstata até pode dar sintoma, mas geralmente quando ele dá sintoma, ele já está em estágios muito avançados. Nesses estágios, geralmente não há mais possibilidade de cura, né? A cura do câncer de próstata, a gente consegue hoje em dia atingir taxas altíssimas de cura do câncer de próstata, mas em estágios extremamente iniciais. Daí a importância de se procurar voluntariamente, né, o urologista para fazer o exame de rastreamento, né, para se detectar o mais precocemente possível nesses estágios iniciais. Então, ele é totalmente silencioso, não tem sintomas. Eu Isso é quero uma falar... coisa desculpe, Gustavo. Isso é Não, uma por coisa favor. bem interessante, né, João? Acho que você deve ver isso no dia a dia também, mas é muito comum quando nós temos um diagnóstico de câncer de próstata, o paciente nos interrogar, doutor, mas eu não sinto nada, como eu posso ter um Exatamente. câncer e às vezes um câncer com uma característica agressiva, né? Isso é uma Exatamente. coisa que tem que ser colocada para o paciente, que isso, em geral, é uma coisa boa.
O paciente geralmente que tem sintomas, né, do câncer de próstata, como o João disse, ele, na maioria das vezes, ele tem uma doença mais avançada e que pode já não ser, a gente não ter mais a possibilidade de um tratamento curativo. E Maurício, me diz uma coisa, antes de a gente entrar no tratamento, o câncer de próstata, a gente falou, tem a questão genética, mas sabe-se dizer por que ele surge? Ou a gente teria maneiras no nosso modo de vida, alimentação, praticar esportes, em evitar o surgimento do câncer de próstata, ou ainda as pesquisas não definem o que pode causar um câncer de próstata? É assim, a gente não tem nenhuma medida ainda preventiva, seja medicamentosa ou dietética específica, que a gente possa falar que isso possa prevenir o câncer de próstata. Mas a gente tem alguns fatores de risco em que a gente sabe que aquele paciente exposto a esses fatores, ele pode ter um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. Dentre eles, a gente sabe que a alimentação, a nossa alimentação ocidental, né, rica em produtos industrializados, gorduras, pobre em frutas, verduras e legumes, isso está relacionado a um maior risco do câncer de próstata, né? Tem um estudo bastante conhecido, né, que compara pacientes orientais japoneses, né, nascidos no Japão e que moram no Japão e que costumam ter um risco menor para o desenvolvimento do câncer de próstata. E que esses mesmos pacientes, esses japoneses, quando se mudam para regiões ocidentais, né, eles vão para os Estados Unidos, para a Califórnia, o risco de desenvolvimento de câncer de próstata deles acaba se tornando igual ao dos países ocidentais, né, mostrando que existem fatores ambientais e dietéticos envolvidos, muito provavelmente relacionado à nossa alimentação. Talvez esse seja o principal a principal característica que possa estar envolvida. A gente sabe que tem outras, a obesidade, a própria obesidade, ela pode estar relacionada ao desenvolvimento de tumores mais agressivos. O tabagismo em si, ele não é um fator de risco, mas ele também pode estar relacionado a uma progressão mais rápida da doença e a doença mais agressiva. Então, assim, não existe uma recomendação específica, mas o que a gente tem que levar em consideração é que hábitos de vida saudável, em geral, eles vão diminuir o risco, a incidência de diversos tumores, e o câncer de próstata é um deles. Eu perguntei isso Lembrar porque... também, né? Lembrar, Maurício, da prática de exercícios físicos, né? Então, Sim. sempre é importante também, né? Evitar produtos industrializados, produtos químicos, a obesidade, como o Maurício falou, né? Então, são hábitos de vida saudável, né? Eu costumo dizer para o paciente assim, se a gente quanto mais a gente manter a nossa vida saudável, menor a chance a gente vai ter de qualquer tipo de câncer, não só do câncer de próstata, né? Então, acho que isso é importante a gente frisar. Eu perguntei isso porque eu lembro, muito novo, que sempre fui muito fã de tomate. E alguém me disse, eu não lembro se foi um médico, mas que falava, olha, tomate faz bem para a próstata. E desde então eu fiquei com isso na cabeça. Mas como vocês mencionaram, né, produtos industrializados sempre prejudicam a nossa saúde, e está aí mais um exemplo. Doutor João, o doutor Maurício falou num tema interessante, essa questão dos japoneses em regiões ocidentais, que eu queria saber, no Brasil, a gente tem uma incidência de câncer de próstata alta se comparada a outros países, baixa? Dá para fazer essa análise? A gente tem dados suficientes para responder isso? Então, Gustavo, a incidência no Brasil, ela é mais próxima dos países ocidentais, né? Mais próxima dos Estados Unidos, Europa, né? Que são os países que têm as maiores incidências do câncer de próstata, ligeiramente mais baixa, mas é mais próxima desses países que têm essa incidência maior, e quando comparado aos países asiáticos, né? Japão, por exemplo, os países da Ásia. Então, é uma incidência alta, né? Não é uma incidência baixa, mas não tão alta quanto esses países que têm uma maior incidência do câncer de próstata. Eu quero deixar para o próximo bloco a questão do tratamento, mas antes eu quero ouvir o Dr. Maurício. A gente tem uma taxa alta, então, comparada e próxima à dos países ocidentais. A nossa taxa de cura também segue a dos demais países, ou ela é mais baixa, ela é mais alta, porque justamente os homens não vão buscar ajuda ou não vão fazer os exames preventivos antes da hora, e aí só chegam no consultório num nível elevado? Também temos dados para falar sobre isso da doença aqui no Brasil, doutor Maurício? Bom, a taxa de cura do câncer de próstata vai estar muito relacionada ao estágio em que a gente diagnostica a doença, né? E
grande parte da nossa população ainda não tem um acesso a métodos diagnósticos, acesso ao urologista com tanta facilidade. Se a gente for pensar aí, boa parte da nossa população depende do Sistema Único de Saúde e muitas vezes o acesso até o especialista acaba sendo demorado e esse paciente muitas vezes é diagnosticado em fases mais tardias, o que acaba fazendo com que a doença tenha uma menor possibilidade de cura. Então, a grande questão da cura, né, da possibilidade de tratamento desses pacientes está relacionada ao momento em que ele chega ao especialista que vai fazer o diagnóstico e o tratamento, né? E quando esse caminho até o especialista é prolongado, é demorado, a chance desse paciente acaba diminuindo bastante. Doutores, vamos falar agora do tema que é o tratamento. Como há vários estágios, né, da doença, eu queria primeiro começar, doutor João, analisando a questão quando a doença é diagnosticada rapidamente, ou seja, nos primeiros momentos da doença. Qual tipo de tratamento? São vários? É um específico ou não? Então, Gustavo, esse é o ponto mais importante, né, do câncer de próstata, que é o diagnóstico precoce, né? A gente sempre tem que procurar fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, que o tumor é muito pequeno, mínimo, dentro da próstata, a gente consegue atingir as maiores chances de cura, beirando aí quase que 100% dos pacientes podem ser curados nesses estágios. Hoje a gente tem dois tipos de tratamento curativo para o câncer de próstata, que é a cirurgia radical da próstata, que é o principal e é o tratamento que a gente atinge a maior chance de cura no câncer de próstata, e, em segundo lugar, a radioterapia. Então, esses tratamentos são considerados os tratamentos curativos por câncer de próstata. Aí tem algumas diferenças e particularidades de indicação entre um e outro, mas, de um modo geral, são os tratamentos que a gente considera como curativo. Doutor Maurício, o tratamento nesse estágio inicial, ele necessita uma internação ou não? O paciente só vai até o hospital, recebe a radioterapia e, digamos assim, vai seguindo uma vida normal junto com o tratamento? Bom, como o João falou, né, essas duas opções que a gente tem aí de tratamento, a gente tem o tratamento cirúrgico, a prostatectomia radical ou a radioterapia. A escolha pelo tratamento vai depender muito de características próprias da doença e também do paciente, né? É uma decisão conjunta, compartilhada, em que a gente coloca prós e contras de cada tratamento. Em geral, o tratamento cirúrgico, ele necessita de internação, né? O paciente, ele interna para a cirurgia, é submetido à cirurgia e, a depender de como essa cirurgia é realizada, ele vai ter alta em torno de 24 a 72 horas depois. Então, ele vai ficar internado em torno de 2 a 3 dias. Né? Quando o paciente opta, né, em conjunto com a equipe médica, pelo tratamento radioterápico, a radioterapia ela é feita em sessões, né? Então são frações, né, de radioterapia que ele recebe diariamente. Em geral, isso varia de 35 a 38 sessões de radioterapia, depende do planejamento do paciente. E essas sessões são feitas normalmente de segunda a sexta-feira, com descansos aos finais de semana. Então, dura em torno aí de 45 a 50 dias corridos, um tratamento radioterápico todo. O paciente, para radioterapia, não precisa internar, ele vai ao hospital, recebe a dose de radioterapia programada e, posteriormente, ele recebe alta e retorna para o domicílio. Doutor João, falando especificamente da cirurgia, imagino que em casos avançados da doença, essa seja a opção mais indicada, né? A cirurgia, como ela é feita, ela é muito invasiva, o tempo de recuperação da cirurgia é preciso, faz a cirurgia e faz radioterapia também, ou às vezes só a cirurgia já libera o paciente da possível radioterapia ou enfim? Então, Gustavo, hoje o que a gente tem, né, de melhor, né, no tratamento que é o tratamento mais, digamos assim, o melhor tratamento para o câncer de próstata, o que a gente tem de melhor para tratar o câncer de próstata de modo cirúrgico é através da cirurgia robótica, né? Então, essa cirurgia proporciona uma precisão muito maior, né, para a gente tirar a próstata, eliminar o câncer sem prejudicar muito as funções, né, do organismo, né, e traz uma invasibilidade ao corpo muito pequena, né, uma cirurgia que faz pequenos cortezinhos no abdômen e, através desses cortes, a gente introduz as pinças que são utilizadas para fazer a remoção da próstata. Então, esse é o tratamento
digamos assim, que se a gente for imaginar, o melhor que existe para o tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Logicamente, um tratamento que exige equipamento, hospital, custo, né? Então tem uma certa limitação para a população de um modo geral, né? Na grande maioria das vezes ainda é feita a cirurgia tradicional, né? Se a gente for pensar no Brasil como um todo, né? Um país muito grande, né? Que tem uma heterogeneidade, né? De população em relação a acesso à saúde, né? Então ainda a maioria das cirurgias são feitas de modo tradicional, de modo aberto, né? Com incisões maiores. Mas de um modo geral a efetividade em relação ao tratamento do câncer, né? Ou seja, as chances de cura são as mesmas, né? O que muda aí são as possibilidades de sequela e o tempo de internação, né? O grau de morbidade desse paciente, né? O quanto ele vai demorar mais para se recuperar ou não. Então, de um modo geral, esse é o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico com a cirurgia robótica, hoje, normalmente, os pacientes internam num dia, faz cirurgia, no outro dia ele já vai embora para casa. Na cirurgia aberta, normalmente demora uns 2, 3 dias a mais, né? E a recuperação é um pouquinho mais lenta. Mas, como eu falei, as chances de cura são praticamente as mesmas. Você tocou num ponto que são sequelas, que acho que deve preocupar muitos homens quando se fala nesse assunto, até porque hoje a gente tem uma população que tem filhos mais tarde. O câncer de próstata pode gerar uma infertilidade? Não necessariamente, às vezes, o câncer, mas essa cirurgia, o tratamento, pode gerar uma infertilidade para o homem, doutor Maurício? Sim, Gustavo, assim, os pacientes jovens, né, ou mesmo pacientes mais velhos que não tenham filhos, não tenham a prole completa, né, que desejam ter mais filhos ou começar sua ninharada, esses pacientes eles devem pensar em fazer preservação de esperma antes da cirurgia, né? Na cirurgia a gente vai fazer a retirada da próstata, ligadura dos ductos deferentes, que é por onde os espermatozoides produzidos nos testículos vão chegar para serem eliminados durante a ejaculação, e esses pacientes eles não vão ejacular mais, mesmo que recuperem a função erétil, eles tornam-se inférteis. Então, esses pacientes devem sim fazer preservação de esperma prévio à cirurgia. Eu falei da infertilidade, mas aí também vem a preocupação. A função erétil pode ser afetada também? Ela pode ser recuperada? Ela pode ser perdida, doutor João? Sim. Uma das sequelas da cirurgia da próstata é a impotência sexual, né? Os nervos que vão para o pênis, né, e que controlam o mecanismo da ereção, eles passam embaixo e ao redor da próstata, e no momento da cirurgia da retirada da próstata, a gente pode danificar, né, esses nervos e isso causar uma impotência. Hoje existem técnicas que vêm avançando, né, para se melhorar cada vez mais a cirurgia, diminuir o risco da impotência, que tem diminuído ao longo dos anos, né, com o aprimoramento dessas técnicas, mas com certeza é um risco considerável ainda após a cirurgia da próstata, a impotência sexual. E aí, doutor Maurício, num caso que aconteça isso, da impotência sexual, existem maneiras de, não sei se recuperar, mas pelo menos trazer uma vida para o casal? Porque muitas vezes o homem está casado, tem a sua parceira e, obviamente, com 50 anos não é o fim da vida. Então, se recuperar do câncer, é possível recuperar uma vida sexual mesmo com a cirurgia afetando e causando impotência sexual? Sim, é possível, Gustavo. Primeiro que a gente precisa colocar que a recuperação da potência sexual, ela pode não ocorrer imediatamente após a cirurgia, né? O paciente, em geral, ele vai ter um prazo depois da cirurgia para ter essa recuperação. Isso é variável de paciente para paciente, depende de alguns fatores próprios dele, que tinham antes da cirurgia, se ele já tinha algum grau de disfunção erétil, depende da idade do paciente. Pacientes mais jovens têm a tendência de recuperar numa proporção maior e num tempo menor. Então, existem algumas características, né? Mas, em geral, o prazo que esse paciente pode levar para recuperar a função erétil pode ser de até 1 ano, né? O que a gente normalmente vê na prática clínica. Mas mesmo esses pacientes que depois desse período não recuperam, a gente tem algumas medidas que podem ser utilizadas. Normalmente, parte dos pacientes não conseguem ter uma ereção
que satisfaça espontaneamente, mas esses pacientes podem responder a medicações orais, né? Uma parte desses pacientes que não respondem às medicações orais podem utilizar algumas medicações injetáveis, né? Que faz uma aplicação no pênis antes da relação sexual e conseguir uma ereção boa para conseguir o coito, né? Para conseguir ter relação com a parceira. E aqueles pacientes que não conseguem resposta nem com a medicação oral, nem com a medicação intracavernosa, ele vai poder fazer, se for um desejo, a colocação de uma prótese peniana, né? Nós temos técnicas hoje de colocação de próteses semirrígidas, próteses infláveis, que permitem ao paciente manter uma vida sexual e ter uma qualidade de vida sexual bastante satisfatória. Quando a gente fala em qualidade de vida, doutor João, eu me preocupo com esse pós. A gente entrou na questão sexual, mas e a vida pós o câncer de próstata? Será necessário visitas semestrais, anuais, para ver como é que está, se a doença pode voltar em outro órgão? É comum no câncer de próstata passar para outros órgãos? Sim, Gustavo. Então, assim, depois do tratamento, seja ele por radioterapia ou por cirurgia, né, o paciente, logicamente, vai ter um período de recuperação em que ele vai progressivamente voltando à normalidade e depois de um tempo esse paciente vai voltar à normalidade e vai ter a sua vida completamente normal. Existe uma progressividade, né, de acompanhamento que a gente faz, no começo um pouco mais próximo, isso e ficando tudo bem, esse paciente não tendo nenhum sinal, né, de tumor, né, ou seja, que mostrou que o tumor já foi realmente totalmente eliminado, esse paciente vai continuar em acompanhamento periódico, né, vai voltar à sua periodicidade normal de passar no urologista uma vez por ano, vai fazer exame basicamente com exame de sangue de PSA, o controle com PSA, e vai continuar fazendo isso para o resto da vida. A gente sabe, logicamente, que nos primeiros 5 ou 10 anos é o principal período onde, se a doença for voltar, ela vai voltar nesse período. Passando esse período, as chances diminuem, mas, de um modo geral, esse paciente vai continuar em acompanhamento para o resto da vida. A segunda pergunta que você colocou em relação a se esse tumor pode ir para outros órgãos, né? Com certeza pode, né? O tumor de próstata não tratado, ele pode se disseminar para outros órgãos, e aí ele tem vários caminhos que ele pode percorrer, né? O principal local são os gânglios, né? Para os gânglios linfáticos que ficam na região ao redor da próstata, ali na pelve. Posteriormente, eles podem atingir os ossos, né? Então são as metástases para os ossos, e mais tardiamente até para outros órgãos, né? Tanto o abdômen, né? Fígado, pulmão e assim por diante. Mas o tratamento, quando é feito, né, no tumor inicial, né, com um diagnóstico muito precoce, tumor muito pequeno, as chances disso ocorrer são muito pequenas, né, são mínimas. A gente está caminhando para a reta final do nosso programa e acho que a gente fez um apanhado pontual de cada fase, né, do processo e para entender justamente o câncer de próstata. E eu queria finalizar, primeiro ouvindo o Dr. Maurício e depois também o Dr. João. Hoje em dia, ano de 2022, a gente pode dizer que a evolução médica nos faz ter a certeza que, ao diagnosticar um câncer de próstata, o índice de sucesso vai ser muito grande, doutor Maurício? Gustavo, sim, o índice de sucesso vai ser muito grande, mas como o João já ponderou em algumas respostas anteriores, isso está muito atrelado ao momento que a doença é diagnosticada. Então, a taxa de cura ela vai ser bastante elevada para aqueles pacientes que diagnosticarem a doença em fases iniciais, com uma doença restrita à próstata, a gente vai conseguir taxas de sucesso bastante elevada. E é importante a gente colocar também que o câncer de próstata ele não é uma doença igual em todos os pacientes, né? Nós temos tumores de baixa agressividade, tumores muitas vezes considerados indolentes, mas nós temos tumores que, mesmo na sua fase inicial de diagnóstico, ele pode ter uma característica de maior agressividade. Então, tudo isso, nós temos hoje, sim, capacidade de tratar os pacientes, oferecer grandes chances de cura, tratamentos que mantenham uma qualidade de vida muito boa, mas é muito importante que o paciente seja diagnosticado em fases iniciais. Doutor João, para fechar, vamos relembrar então qual que é a lição de casa para o homem que está assistindo
a gente, ou então, já que não está assistindo, talvez a esposa esteja assistindo, a parceira, para ela anotar, para passar justamente para esse marido, para esse namorado, de como que ele deve proceder, a partir de que idade começar a fazer justamente exames periódicos, quem procurar, quando procurar? Gustavo, eu sempre digo 3 aspectos muito importantes em relação ao câncer de próstata. O primeiro é sempre manter um hábito de vida saudável, né? Então, quanto mais saudável for a vida, né, você vai ter uma chance menor de desenvolver qualquer tipo de câncer. E se, por um acaso, o câncer for diagnosticado, ele vai ter uma evolução mais benigna, ele vai ter uma evolução melhor, você vai responder, o seu corpo vai responder muito melhor a qualquer tipo de tratamento se for um corpo saudável. Então, de um modo geral, esse é o primeiro, manter sempre hábitos saudáveis de vida, evitar tabagismo, produtos químicos, produtos industrializados, comida quanto mais natural possível, melhor, evitar ganho de peso, né, e fazer exercício. Então, essa é a principal recomendação. O segundo aspecto é fazer exame de rotina, né? Então, mesmo que não sinta nada, mesmo que não tenha nenhum problema, procurar sempre passar num urologista. A recomendação é que se a partir dos 50 anos, pelo menos a partir dos 50 anos, o homem comece a passar uma vez por ano no urologista. Eu até recomendo que, se puder, até antes do que isso, que se faça antes do que isso. A gente tem visto cada vez mais tumores com população cada vez mais jovens, né? Talvez por esse estilo de vida atual que a gente está tendo, né? O estresse, a poluição, né? Os fatores ambientais que estão cada vez piores, a nossa alimentação que está cada vez pior. Então, a gente tem visto isso. Então, quanto mais cedo, melhor. Pelo menos já fazer uma consulta inicial ao urologista. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro é que, se diagnosticado um câncer de próstata, que se faça o tratamento o mais precocemente possível, né? E o melhor tratamento ali indicado pelo seu médico, e que com isso, com certeza, vai ajudar a melhorar aí a sobrevida e ter, né, chances próximas a 100% de cura, né, na grande maioria dos casos. Então, acho que esses são os 3 aspectos mais importantes que eu vejo de recomendação geral para que todos sigam, e que com isso vai, com certeza, ter uma melhora aí na qualidade de vida e na expectativa de vida futura. Doutor João, obrigado pela participação, pela aula aqui conosco para falar sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. Obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço o Maurício também por participar aí comigo, e foi um prazer, estamos sempre aí à disposição. Maurício, também quero te agradecer muito pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Eu queria agradecer o convite, agradecer em nome do Centro de Referências Tumores Urológicos do AC Camargo, agradecer ao João pela possibilidade de estar aqui discutindo um pouco também, aprendendo com outros colegas, e agradecer vocês. Muito obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Maurício Murci Rocha, urologista do AC Camargo Cancer Center, e com o Dr. João Manzano, urologista do Instituto da Próstata do Hospital Moriá. Você já pode acompanhar essa nossa entrevista pelo nosso canal no YouTube, pelo Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem eu espero você. Até lá!